Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos ver algo muito importante para o estudo da física, para a física como um todo. A potência de 10. Aquela história, estamos buscando aí um item da matemática. Potência de 10. Potência de 10 não é nada mais nada menos uma potência que tem a base 10. 10 elevado a um expoente. A gente pode ter uma potência de base 2, 2 elevado a um expoente, uma potência de base 3, 3 elevado a um expoente qualquer. Mas nós vamos nos ater à potência de 10. Esse Azinho aqui é um número que multiplica a potência. Pode ser um número qualquer. O A pode ter qualquer valor. Fracionário, é um número decimal, um número negativo, positivo. Esse A aqui, um número, pode ser até uma raiz, não tem problema nenhum. Número que multiplica a potência. Aqui o 10 é a base da potência e o Nzinho é o expoente. Então, o Nzinho, ele tem uma restrição. O expoente da potência tem que ser um número inteiro. Repito, o expoente da potência tem que ser um número inteiro. Pertence ao conjunto dos inteiros, aqui, lá da matemática. Botei ele aqui só para te lembrar. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Pode ser qualquer número inteiro. O 0 também entra, tá? Então vamos lá. Por que escrever um número utilizando a potência de 10? Quando a gente estuda física, gente, a gente vai lidar com grandezas muito grandes ou grandezas muito pequenas. Exemplo, carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. É como se você pegasse 1,6 e dividisse por 1 seguido de 19 zeros. Vai dar um número invisível. Na verdade, essa quer dizer, é uma partícula invisível a olho nu. Da mesma forma que você tem a carga do elétron, que é um número infinitamente pequeno, quer dizer, infinitamente não, ele é muito pequeno, a gente tem grandezas muito grandes. Por exemplo, a distância entre as estrelas. Então, a gente vai lidar com grandezas gigantescas, além da imaginação humana. Então, para fazer esses cálculos, para facilitar esses cálculos, como na física isso aí é uma coisa corriqueira, é uma coisa comum, lidar com números muito grandes ou muito pequenos, nós lançamos mão da potência de 10. Então isso aí é um estudo que você tem que fazer, busca lá o estudo das potências, a gente tem gravado na nossa plataforma, na aula de matemática, dá uma olhadinha em potência. Mas o que a gente vai ver aqui já é suficiente, tá bom? Então vamos lá. As operações com potências. Você tem a multiplicação. Como é que você multiplica potências de mesma base? Você repete a base e soma os expoentes. Ora, eu estou tratando de potências de base 10. Então esquece qualquer outro tipo de base. A única base que vai interessar para nós é a base 10. Então, se eu vou multiplicar duas potências de mesma base 10, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Vou te dar um exemplo aqui. 2 vezes 10 a 5. O 2 está multiplicando a potência de 10, cujo expoente é 5. E o 3 está multiplicando a potência de 10, cujo expoente é 6. Então, eu estou multiplicando duas potências de 10. Isso aqui é um número que multiplica a potência de 10, esse aqui é outro número que multiplica a potência de 10. Como é que eu vou resolver essa questão? O que eu faço? Número eu multiplico por número. Então, 2 vezes 3, 6. Potência de 10 com potência de 10. Oba! Potência de mesma base. Repito a base e somo os expoentes. 5 mais 6, 11. Sem problema. Tá certo? Essa soma é uma soma algébrica. Mais na frente você vai ver, que a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso. Aí você vai se familiarizando melhor com isso. Mas, na verdade, não tem mistério. Número eu multiplico por número, é o número que vem multiplicando a potência, e a potência de 10, eu repito a base e somo os expoentes, porque trata-se de uma multiplicação de potências. Se for uma divisão de potências, repare o seguinte, aqui na divisão, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então vamos lá, eu tenho aqui, olhando para o exemplo que fica mais fácil, 8 vezes 10 elevado a 4, dividido por 2 vezes 10 elevado a 2. O que eu faço? Número eu divido por número. 8 dividido por 2
dá... Opa, perdão. Tá, não está me enxergando. 6 vezes 10 a 4 dividido por 2 vezes 10 elevado a 2. Repetindo, 6 vezes 10 a 4 dividido por 2 vezes 10 elevado a 2. Ó, número eu divido por número. Então 6 dividido por 2 dá 3. Potência de 10 eu divido pela potência de 10. O que eu tenho aqui? Olha lá, uma divisão. Então eu repito a base, que é 10, e subtraio os expoentes. 4 menos 2 dá 2. Então o resultado da conta, 3 vezes 10 elevado a 2. Simples assim. Então, repetindo, para que a gente utiliza a potência de 10? Para escrever, fazer contas com números muito grandes ou muito pequenos. Então, a potência de 10 é um artifício que a gente vai usar muito na física, na química, biologia, na própria matemática, tá bom? Agora vamos lá, notação científica. O que isso quer dizer para nós? Você vai ouvir falar nisso aí na física o tempo todo. Notação científica. Notação é inscrição, é você escrever de uma forma o quê? Científica. O que é a notação científica? Não é nada mais, nada menos do que uma potência de 10, porém regulando o número que multiplica a potência de 10. O que é isso, professor? Não entendi. Você vai fazer o seguinte, esse número, aqui a potência de 10, ó, um número, pode ser qualquer número, que multiplica a potência de 10. 10 é a base, n é o expoente. Exatamente o que a gente acabou de ver aqui. Só que na notação científica, você vai ter uma restrição para esse número que está multiplicando a potência de 10. O que vai acontecer com ele? Você vai ter esse número, ele vai ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ele pode ser 1, qualquer valor de 1 até um número menor do que 10. Então, olha lá, não pode esquecer, a restrição é o seguinte, é uma potência de 10, porém a restrição é a seguinte, olha só, esse número que multiplica a potência de 10, ele tem que ser maior ou igual a 1 ou menor do que 10. Vamos para o exemplo. Eu tenho aqui, ó, esse número aqui, um número gigante. Eu quero que você escreva ele em notação científica. Então, o que você faz? Onde é que está a vírgula do número? Primeiro eu vou escrever ele em potência de 10. Quando a vírgula não está aparente, ela está atrás do último algarismo à direita. Então eu vou contar o número de casas que eu vou andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, andei 9 casas para a esquerda. Toda vez que eu ando com a vírgula para a esquerda, o expoente vai ser positivo e igual ao número de casas que eu andei. Eu andei 9 para a esquerda, então o expoente é mais 9, certo? Parei aqui. Por que eu parei aqui? 5 vezes 10 elevado a 9. Olha só, esse valor 5 aqui, ele está nesse intervalo aqui. Ele é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Se eu não falasse que era para escrever esse número em notação científica, você podia escrever assim, ó, 50 vezes 10 elevado a 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, isso aqui é uma potência de 10? Sim, é uma potência de 10. Você andou 8 casas para a esquerda, expoente positivo vale 8. Só que é uma potência de 10, porém não é uma notação científica. Pode ser que outro colega quisesse escrever assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 casas, 3, 6. Aí ele escreveria assim, ó, aqui. 1, 2, 3, vezes 10 elevado a 6. Por quê? É uma potência de 10, é uma potência de 10. Mas eu escrever dessa forma, eu posso escrever dessa forma, o outro pode escrever dessa forma, e tem várias formas de escrever. No final das contas, isso aí vai acabar não ajudando em nada. Outra coisa, se eu paro com a vírgula aqui, 500 vezes 10 a 6, já não ajuda muito. Já é uma potência muito esdrúxula. Então, por isso que os cientistas resolveram travar isso. Todo mundo vai ter que escrever da mesma forma. Então, quando der a questão lá, deu resultado em notação científica. Você já sabe, vai ser uma potência de 10, porém, esse número que multiplica a potência de 10, ele vai ter que ter essa regulação. Vai ser maior ou igual a 1 ou menor do que 10, tá vendo? Ó? Então, se eu falar, escreva sobre a forma de potência de 10, aí vale tudo. Vale isso, vale até isso. Mas se eu falar, escreva sobre a forma de notação científica, só vale o quê? Isso aqui.
Porque a potência de 10, cujo número que multiplica essa potência, tem que estar nesse intervalo, maior ou igual a 1 e menor do que 10. Vamos ver outro exemplo aqui embaixo. Ao contrário, eu vou escrever esse número aqui sob a forma de notação científica. Então, eu vou pegar a vírgula e vou andar com a vírgula. Só que agora eu estou andando com a vírgula para a direita. 1, 2, 3, paro aqui? Não. 4, 5. Tenho que parar aqui. Se eu passar, vai dar 12. Então, eu tenho que parar aqui. Vai ficar o quê? 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Por que 1,2 vezes 10 elevado a menos 5? Olha só. Esse 1,2 ele está nesse intervalo. Ó. Ele é maior ou igual a 1 e é menor do que 10. Então ficou 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. É uma forma de escrever em notação científica. Detalhe. Talvez você não tenha percebido. Toda vez que eu ando com a vírgula para a esquerda, o expoente é negativo. Se eu andar com a vírgula, toda vez que eu ando com a vírgula para a direita, o expoente é negativo. Se eu andar com a vírgula para a esquerda, expoente positivo. Atenta para isso. Andou com a vírgula para a esquerda, expoente positivo. Andou com a vírgula para a direita, expoente negativo. Na realidade, quando você anda com a vírgula para lá, você está dividindo o número. A gente pode ver isso com mais calma depois. Então, aqui, eu poderia, se eu falasse assim, escreva sobre a forma de potência de 10, aí aconteceu o que aconteceu da outra vez. E o cara podia fazer assim, ó, 1, 2, 3, parar aqui, ó, 0,012 vezes 10 a menos 3. Ué, escreveu sobre a forma de potência de 10? Escreveu uma potência de 10. Mas é uma notação científica? Não. Para ser a notação científica, esse número aqui tem que estar o quê? Nesse intervalo, maior ou igual a 1 ou menor do que 10. Então, basicamente, é isso aí que a gente tem que guardar e não esquecer nunca. Olha lá, potência de 10 é utilizado porque a gente usa números muito grandes ou muito pequenos. E a potência de 10, ela tem que ter tem que regular onde vai parar essa vírgula. Para isso, nasceu a notação científica. Então, a potência de 10, cujo número que multiplica essa potência de 10 tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Beleza, gente? Tranquilo? Agradeço a vocês, tá bom?